Bem-vindo, Doyle, tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom, boa tarde, né, Adri, Renato, Henrique. Prazer estar com vocês de novo. Muito bom ter o Hélio Doyle de novo aqui com a gente, né? Ele ficou um tempo afastado dos comentários da revista Fórum, porque estava numa função, né, de direção lá da EBC, mas agora a gente tem ele de volta. A gente fica triste porque ele não está na EBC, mas feliz porque tem ele aqui, né? Tudo tem seu ônus e bônus, né? Hélio, é isso aí. Hélio, a gente está falando do caso do Marielle, imagino que você queira comentar. Então, vou abrir. Eu estava assistindo. É isso mesmo. Eu acho assim, estamos avançando, eu acho que tem que explicar por que essa demora, né? Porque, como vocês mesmos já disseram aí, né, no debate anterior com o Pedro Serrano, há muito tempo essas evidências já estão claras. Não é? Agora, ainda falta saber o motivo real, né, Renato? Assim, falta dizer o seguinte: tudo bem, é esse aí, o mandante foi esse, né? É o ex-deputado, é o mandante, mas por quê? O que houve? Qual foi a motivação? Tem mais gente envolvida? Eu acho que, de qualquer maneira, o avanço é muito bem-vindo, né? Muito bem. Hélio, queria que você tratasse um pouco para a gente, como você está vendo aí, você que é um jornalista experiente, trabalha em Brasília há muito tempo, como que você está vendo esse braço de ferro com Congresso e governo federal aí na questão das emendas? Você acha que isso pode trazer uma crise política para esse segundo ano de mandato do Lula? O Lula fez bem de vetar lá os 5,6 bilhões em emendas? Você acha que é mais um gesto político? Ele está vetando agora, mas vai aceitar depois da derrubada do veto, porque não tem o que fazer? Como é que você está vendo essa pequena crise, ou possibilidade de crise, entre o Congresso e o governo federal? Bom, eu acho que a gente tem que entender a circunstância que está cercando essa crise. Qual é? Você tem um governo eleito com uma plataforma à esquerda, vamos dizer assim, de centro-esquerda, você tem um Congresso eminentemente conservador, com uma forte bancada ruralista, uma bancada evangélica conservadora, e, vamos dizer assim, uma bancada de direita, predominantemente uma bancada de direita, que se opõe a esse governo. Então, quando o governo incorpora membros da direita em ministérios, aceitando emendas, aceitando o jogo do Congresso, ele sabe que está alimentando um futuro adversário. Eu não vou nem dizer o inimigo, mas está alimentando o futuro adversário, porque não vão estar juntos nas próximas eleições. Pelo contrário, esses hoje vão estar contra uma eventual reeleição do Lula ou de um candidato da esquerda na próxima eleição. Agora, é a realidade. Né? É a realidade. O governo não consegue aprovar suas medidas no Congresso porque não tem maioria. É uma situação que não é específica só do Brasil. A questão é que nós temos aqui um falso presidencialismo hoje. Né? O Congresso quer governar como se nós estivéssemos no parlamentarismo. Mas no presidencialismo, quem governa é o executivo. Não é papel do Congresso governar. Só que eles cresceram no governo anterior, né? Essa questão das emendas impositivas, orçamento secreto, essa coisa toda, cresceu muito, e hoje ficou praticamente impossível você derrubar isso. Né? O que o presidente Lula ou o executivo contariam hoje para se opor a essa, e eu vou usar a palavra que eu acho que é a palavra correta, a essa chantagem do Congresso. Né? Porque, na verdade, é uma chantagem. Eles chantageiam: olha, ou você faz o que a gente quer, ou nós não vamos aprovar isso. Ou você faz assim, ou nós vamos entrar com isso aqui, ou nós vamos revogar tal decisão, que é o movimento constante que existe. Então, acho assim, o governo Lula tem que governar com esse Congresso. Da mesma maneira, como tem que governar com o Banco Central, que está aí com o mandato, tem que governar com as Forças Armadas, que estão aí, e também, em grande parte, sabotando
ações do governo, é a realidade que foi encontrada por esse governo, que ganhou uma eleição para presidente da República, mas não domina totalmente a máquina do Estado. E aí, assim, né, o Lula vai lá, veta, o Congresso vai e derruba o veto, né? Então é muito complicado, é como no caso do marco temporal, né, que acho que é o emblemático, né, como a pressão desse Congresso que está aí sobre o governo, né? Adri, eu acho assim, acho que o Lula tem que fazer o papel dele. Eu acho até que ele deveria ter vetado mais. Ele vetou uma parcela dessas emendas de comissão. É um sinal político, está dizendo claramente, olha, eu preciso disso aqui, eu não preciso de tudo, eu preciso disso aqui. Agora, ele está fazendo o papel dele, que é vetar. O Congresso derruba o veto, está fazendo institucionalmente o papel dele também. Então você tem que aceitar esse jogo, sabendo que você não tem o poder de contrabalançar essas forças, porque a bancada à esquerda no Congresso, ou mesmo a bancada mais ampla, vamos dizer assim, que sintetiza uma frente maior no Congresso, não necessariamente só de esquerda, é muito minoritária em relação a essa bancada de direita, essa bancada conservadora, seja no Senado, seja na Câmara. Então, é muito difícil governar desse jeito. Acho que nós temos que reconhecer isso, né? Não é possível fazer tudo o que se quer. É como o Zé Disseu falou, olha, nós não estamos num governo da esquerda, né? Não é um governo da esquerda. O presidente está à esquerda, o partido hegemônico, vamos dizer assim, na aliança de governo, é a esquerda. Mas não é um governo de esquerda, porque não consegue implementar todas as medidas que gostaria. Nós estamos vendo aí as dificuldades. Você citou o marco temporal. É em todos os campos. Não é? A imprensa dá muita importância às questões econômicas, né? Mas não se restringe à questão econômica. Tem todas as outras questões que um governo de esquerda poderia implementar e não implementa. Por quê? Porque não tem força parlamentar, não tem força suficiente para isso. E aí eu acho que tem um segundo detalhe. O Bolsonaro, quando começou a ter problema com o Congresso, porque ele se vendeu como antipolítica, né? E aí começou a ter problemas com o Congresso. O que ele fazia? Ele convocava mobilização popular contra o Congresso. Só que ele não convocava essas manifestações populares como o Congresso para aprovar A ou B, ou negar A ou B, como, por exemplo, está acontecendo na Argentina, né? Que nós vamos ter a greve geral amanhã, para pressionar o Congresso a rejeitar as medidas propostas pelo Milei lá. Bom, ele queria fechar o Congresso. O que eles propunham era fechar o Congresso, aceitar o Congresso. Agora, a pressão popular sobre o Congresso é legítima. É legítima em qualquer sociedade democrática, né? Há um projeto de interesse de um determinado segmento da população, ou de um conjunto da população, e o Congresso não quer aprovar, ou vai ajudar. É legítimo que haja manifestações, não pedindo o fechamento do Congresso, como faziam os bolsonaristas. E eu acho que está faltando isso. Está faltando que os segmentos da sociedade se organizem para também mostrar ao Congresso, porque uma ficção na democracia brasileira é que esse Congresso é representante da população. Olha, não é. É um Congresso de homens brancos e ricos. Olha, a maioria da população não é homem, não é branca e não é rica. É um congresso de ricos, de milionários, de pessoas muito ricas, majoritariamente. É claro que eu estou generalizando, falando em torno da maioria. Então, é um congresso que, na verdade, em função do sistema eleitoral altamente deficiente, muito ruim que nós temos, permite que o poder econômico se imponha e a eleição não reflita realmente a composição da sociedade brasileira, né? Então, esse Congresso não representa a população brasileira. Quando você fala que tem uma frente ruralista com quase 300 deputados, você vê, 300 deputados é mais da metade da Câmara. Metade da população brasileira é ruralista? Olha, é óbvio que não.
né? É uma minoria no país, aqueles que detêm o poder do agronegócio e tal. Então, eu acho que é legítima a pressão sobre o Congresso. Eu acho que está faltando isso. O governo enfrentar o Congresso com um respaldo popular é uma coisa. O governo enfrentar o Congresso apenas na negociação política, ali no jogo político, é outra coisa. Muito bem. Eu queria até que você, já que está falando dessa questão das disputas de poder, das dificuldades de relação com o Congresso, ele comentasse uma coisa que, de alguma forma, assim, me incomoda. A gente fala muito, não, o governo tem que fazer, o governo tem que mobilizar, o governo... Mas o movimento social, como você disse, também tem que, né, dar suas respostas. Nós temos hoje... a gente está aqui fazendo contigo o programa, não acabou a luz, foi avisado que a luz acabaria, né? E a gente está com medo aqui, trouxe o Henrique aqui, que está já apoiando qualquer coisa, se cair, o Henrique fica com você, ficava com o Pedro, né? E está tendo crise de energia elétrica em todos os estados por conta das privatizações. Uma oportunidade de fazer o debate sobre a questão da privatização e dos setores estratégicos da sociedade, do Estado, onde o Estado tem que ter participação, que não está sendo feito pela sociedade, Hélio. Né? O movimento social, o movimento sindical, não pegaram essa pauta e transformaram ela numa grande pauta do país, não tem mobilização. As pessoas estão ficando 4, 5 dias sem luz em Porto Alegre, em São Paulo, na grande São Paulo, a cidade, né, que, segundo alguns, é a locomotiva do país, onde tudo acontece. Não tem luz. O cara fica à luz de velas lá durante 3, 4 dias, não consegue usar a internet, e não está sendo feito nada. Quer dizer, o movimento social também precisa se organizar para, pelo menos, abraçar algumas pautas que podem ser importantes, né? Exatamente. Eu acho que pauta não falta. Né? E eu acho que está havendo uma paralisia muito grande nos movimentos sociais, porque não é o governo que tem que mobilizar a população. Claro, o governo tem um papel, mas assim, um papel mobilizador no sentido de informar, de conscientizar, né? Mas quem tem que mobilizar a população é a sociedade, são as organizações sociais, os partidos políticos, os sindicatos. Esses têm que mobilizar a população, e você tem razão. O tema das privatizações, e que o povo sente, no caso, principalmente hoje, da energia elétrica, que Brasília também tem problema, foi privatizada e toda hora é apagão, problemas, etc. E tal. Era um debate necessário a ser feito. Mas eu sinto assim, eu sinto muito grande essa grande paralisia, assim, quer dizer, não há mobilização. A impressão que dá é um pouco assim superficial, mas assim, as pessoas se contentam em entrar nas redes sociais, em twittar, colocar no Facebook sua opinião, se mobilizar ali, fazer tuitaço e tal, mas a mobilização real que incomoda é essa que os argentinos estão fazendo. Desde não esperaram. Vão fazer a primeira greve geral com 45 dias de governo, né? 40 e poucos dias de governo, acho. Já vão fazer uma greve geral, já vão fazer uma paralisação, estão indo para as ruas. O Milei ameaçou, aquela Patrícia Bullrich, que é a ministra lá, ameaçou, eles foram para a rua do mesmo jeito. Tal. Então, essa mobilização é que tem que existir para sentir a força da sociedade civil. Mas não é só isso, como você diz, debater, vamos colocar a discussão das privatizações, né? Aí a gente vê de modo esparso, na França estão reestatizando, na Inglaterra, mas ficam aquelas informações esparsas, né? Perdidas nas redes sociais, sem que haja um trabalho assim de formulação, de conscientização, de pressão nesse sentido. Então, eu acho que realmente falta isso, viu, Renato?
Pode falar, Dani. Não, eu queria mudar um pouco de assunto e voltar um pouco no assunto que a gente estava falando, que como o Doyle, né, como jornalista, como que assim, a gente falou bastante dessa questão da armação, né, contra o Padre Júlio, desse vídeo feito aí, né, por uma deepfake, né, um deep web, enfim, agora uma perícia da Revista Oeste, dizendo que é verdadeiro, e aí parte da população já está chamando aí o Padre Júlio de pedófilo. Eu queria perguntar como que você está vendo esses casos, assim, porque é uma fake news, né, uma armação, claro, o laudo do Mário Gazir mostrou, e provocando aí toda nessa horda aí de ataques contra o Padre Júlio. E como que você vê essa questão da utilização de fakes aí cada vez mais tão reais aí, tão produzidas contra pessoas? Esse caso, eu também assisti um pouco antes, vocês falando disso, o Pedro Serrano falando. Esse caso é emblemático para mim, porque mostra como é que você pega uma vítima e há razões, como foi dito, para que determinadas características da vítima, né? Você pega aquela vítima, inventa uma mentira, trabalha essa mentira de um modo, vamos dizer assim, pretensamente elaborado, que é a tal da perícia, etc. Tal, e aí a mentira se espalha e você tem que entrar na defensiva. Então, assim, essa questão das redes sociais não está resolvida, né? É aquela questão que fica está meio sobrestada, claro que há discussões avançando, é preciso tratar dessa questão da regulamentação. Os bolsonaristas, a extrema-direita, se opõem, alegando que é contra a democracia. Por quê? Porque é um instrumento político deles, um instrumento de ação política fundamental para a extrema-direita são as fake news. É utilizar as redes para fazer isso que estão fazendo com o Padre Júlio. E que não é o primeiro caso, não é o único. Tem uma repercussão muito grande até pela figura, né, do Padre Júlio, a grande figura do Padre Júlio. Mas é uma coisa que eles fazem regularmente, com diversas pessoas, inventam. E é impressionante como eles inventam e propagam, mesmo sabendo que é mentira, mas propagam com insistência. O negócio do Padre Júlio, aí no fim de semana, tinha deputados ou pessoas com responsabilidade entrando naquela, como se fosse verdadeira. Óbvio que eles sabem que é armação, óbvio que eles sabem que é falso, óbvio que eles sabem que é fake news, mas eles insistem. É um instrumento político da extrema-direita divulgar fake news nas redes sociais. Infelizmente, nós ainda não conseguimos encontrar os caminhos para controlar isso. E, por outro lado, a gente está num processo muito grande de desinformação no país. As pessoas estão desinformadas. Eu acho que esse é um grande problema do país. As pessoas não têm informação. Por quê? Porque elas acostumaram a acompanhar suas bolhas. E quem está sujeito à bolha, vamos dizer assim, da extrema-direita, a bolha conservadora, pretensamente cristã, evangélica, né, neopentecostal, etc., tal, só acredita naquilo. E não adianta você contrapor. Então, esse é um processo longo, é um processo que passa por diversos aspectos de educação, de informação, de transparência. É um processo longo, porque você vai conversar com as pessoas e elas não acreditam em você, não adianta. Não adianta. Antigamente você chegava e falava assim, saiu na TV. Aí as pessoas acreditavam, saiu na televisão, então é verdade. Mesmo que fosse mentira, mas é verdade. Isso lá atrás. Hoje isso não funciona mais. Ele quer saber o que saiu da bolha dele, o que o pastor disse, o que o bispo postou, o que o fulano de tal, lá, um dos Carluxos da vida, colocou. Então, nós entramos nesse processo de desinformação que é muito grave. Pode ter certeza, tem pessoas absolutamente convencidas de que o Padre Júlio é pedófilo. Tem pessoas que estão convencidas disso. Por quê? Porque elas não acessam outras informações. E a resposta não consegue ganhar uma grande
uma grande proeminência. Os meios chamados de divulgação de massa, com maior audiência, não entram nessas questões. Né? Eles não entram nessas questões. Então, passa batido por eles. Né? Passa batido por eles, mesmo que seja um crime, mesmo que seja um fato criminoso o que está ocorrendo. Agora, Hélio, eu queria fazer uma pergunta para o Hélio, já que ele entrou nessa seara, eu fiquei com isso na cabeça. A gente sabe que essa bolha, né, vai alimentando as pessoas a ponto delas ficarem aí divorciadas da realidade, como você disse. Mas assim, aqui nós temos 4 jornalistas e a gente precisa também falar do jornalismo. Eu não gosto muito dessa expressão jornalismo profissional, porque a mídia hegemônica gosta de abraçar e tomar para si o que seria um jornalismo profissional e responsável. Mas assim, Hélio, nós vimos recentemente o Estadão, por exemplo, achar um desaforo à Polícia Federal resolver um caso como o da Marielle, achou um absurdo. Aí depois nós vimos uma colega da Folha dizendo que se o Lula continuar priorizando o país, ele vai passar por interesseiro. Ele não pode priorizar a nação como chefe de Estado e da nação, ele não pode, né? Aí, recentemente, a gente tem visto aí um escarcéu, um monte de absurdos, né, somados. Como é que o governo faz para lidar? Você falou, olha, o governo está lidando com um Congresso hostil, o governo está lidando com os militares que estão ali sabotando sempre que podem. Como lidar também com essa imprensa que critica, inclusive, quem prioriza o Brasil, ou quem prioriza, por exemplo, quem anuncia um plano industrial, que aconteceu ontem, todo mundo caceteando um plano industrial, como se o processo de fomento da industrialização não fosse responsável pelos países mais desenvolvidos do mundo serem os mais desenvolvidos do mundo. Como é que lida com isso, Hélio? Ô, Henrique, eu diria, né, que é o seguinte, é a luta de classe. Né? Quer dizer, a gente tem que ter, claro, que vamos chamar de imprensa corporativa, imprensa liberal, essa imprensa que você se refere, o Estadão, Globo, Folha, CNN, Band, tudo isso, tem uma ideologia. É a ideologia do capital, é a ideologia da submissão ao mercado, é a ideologia, vamos dizer assim, americanófila, de que o Brasil tem que se alinhar com os Estados Unidos, com o chamado mundo ocidental, eles gostam de falar do mundo livre, né? É a ideologia deles. Agora, na sociedade, a gente tem momentos, tem contradições. Eu trabalhei no Estado de São Paulo, nos anos 70, quando o Estado de São Paulo combatia a ditadura, que ele havia ajudado a implantar. Ele combatia a ditadura que ele tinha ajudado a implantar. São as contradições do sistema. Então, assim, a gente também não tem uma coisa linear nesses veículos. Né? A Folha, em determinado momento, foi a grande propulsora das diretas já, né? Contra o regime militar. Então, mas a gente tem que ter claro, assim, a essência deles é essa. Eles não vão defender o desenvolvimento do país, a industrialização. Por quê? Porque eles acham que esse modelo agroexportador, esse modelo de mercado de domínio do capital financeiro, esse modelo de não industrialização do país, comprar no exterior, é o modelo que o país precisa. Eles acham isso, eles não vão mudar de opinião por causa disso. Da mesma maneira como eles criticavam o Bolsonaro, porque ali saiu da linha. No primeiro momento, alguns deles até incentivaram o Bolsonaro, ou acharam que era uma escolha difícil. Mas depois eles viram onde é que tinham se metido e passaram a ser contra. Mas isso não quer dizer que eles vão apoiar o governo Lula, de jeito nenhum. Pelo contrário, eles vão trabalhar contra. Então, você tem isso. Por outro lado, você tem a mídia, tipo que você citou aí, a Revista Oeste, foi citada aí, Revista Oeste, que é uma bandidagem organizada. Eu já trabalhei com vários daqueles que estão lá hoje, olha. Realmente é o que há de pior hoje no jornalismo, e que já era naquela época, embora alguns disfarçassem. Eu trabalhei na Veja, quando a Veja resolveu apoiar o Geisel e o Figueiredo, negando aquilo que Mino Carta tinha feito antes. Né? E quem é que estava lá nessa época? Era esses que estão lá na Revista Oeste hoje. Quem está comandante são esses que estão lá hoje na Revista Oeste. Então, eu acho que a gente tem que entender o caráter dessa imprensa e saber que você conta com ela até certo ponto.
Então, eu vou dar um exemplo aqui também que não é bem de jornalismo, mas você pega, por exemplo, há muitas contradições, por exemplo, na própria Globo. Quando a Globo é uma impulsionadora de determinados modelos de costumes que os conservadores abominam, né? Casamento entre pessoas do mesmo sexo, normalização de determinadas posturas, antirracismo e tal, ela reflete isso, mas, por outro lado, ela reflete esse conservadorismo que é a essência dela, essa postura que é a essência dela. Então, para sintetizar, para não falar muito, eu acho que nós temos que criar nossos caminhos, como está sendo feito. Né? Como está sendo feito. Diversos veículos hoje que, graças à internet, porque antigamente você tinha que ter dinheiro para abrir um jornal, você tinha que ter era quase impossível ter um canal de televisão. A internet nos possibilitou isso hoje. Agora, falta, aí é a minha opinião, falta uma política de governo que eu não vou nem dizer que é de incentivo a uma imprensa à esquerda, ou uma imprensa que tende a apoiar o governo. É incentivo à democracia da imprensa, democratização da imprensa, a o pensamento aberto, não cair, porque se você contar só com o poder econômico, você vai ter só esse lado que eu estou falando, e você vai ter a extrema-direita. Né? Porque, obviamente, faltam recursos. Você vê, vocês estão aí fazendo campanha, estão pedindo contribuições, óbvio, mas eu acho que não é condenável, sob nenhum aspecto, que o governo federal e os governos estaduais incentivem a democratização da comunicação, de maneira que todos os segmentos da sociedade tenham suas oportunidades. Eu acompanhei à distância, obviamente, em leitura de material, de jornais, o Congresso dos Jornalistas em Portugal, esses dias. Não sei se já acabou. Se acabou, foi ontem. O presidente da República abriu o Congresso. Todos os partidos enviaram representantes, menos o Chega, que é a extrema-direita de lá, enviaram representantes para dizer o que pensam da imprensa, da crise que a imprensa passa, e como possibilitar que haja essa democratização da comunicação, que não haja monopólios, que os jornais sobrevivam, que os blogs, os portais possam se expandir com participação do Estado. Não é pecado ter uma participação do Estado nisso. E aí tem aquela discussão, mas vai submeter ao Estado? Não, eles falavam claramente, não submete ao Estado. Talvez nós não tenhamos ainda essa maturidade, mas eu acho que é preciso abrir essa discussão, né? Porque senão nós vamos ficar nisso aí que você está falando. É uma imprensa que tem uma essência à direita, uma essência conservadora, com determinadas posições neoliberais, para a gente simplificar as palavras, neoliberais, que vão se opor à industrialização, vão se opor às medidas do governo, que significa uma quebra desse modelo que é altamente interessante a eles, né? Sob o domínio do capital financeiro. Você vê, tudo que acontece é o mercado. Né? O mercado reagiu, o mercado assistiu. Aí quem é que vai falar nas emissoras de televisão? Os representantes desse mercado. Nunca se leva alguém para contrapor. Quando se leva para contrapor, é uma vez ou outra. Até nessa questão de Israel, dessa luta entre Israel e os palestinos, a emissora de televisão leva só pró-Israel para falar. Né? Eu queria até tratar disso contigo, né, Hélio? Dessa questão da cobertura da imprensa na guerra, que é um massacre, tá, de Israel contra os palestinos, e a forma como eles estão dando espaço para o pessoal da CONIB, para esse cara das associações, que estão perseguindo gente como o Genuíno, porque fez uma discussão, olha, precisamos boicotar empresas que defendem a guerra, precisamos boicotar, como se fez, por exemplo, com o regime do apartheid na África do Sul, né? E eles, essa imprensa trata isso como antissemitismo, né? Tudo que você debate hoje sobre a questão de Israel é tratado como antissemitismo. Eu quero dizer aqui que eu tenho
legitimidade para tratar desse assunto, porque o Rovai, né, é descendente de judeu. Eu não tenho relação com, mas assim, a origem dos Rovais se dá lá na Hungria com os judeus húngaros que depois vão para a Itália e passeiam pelo mundo, chegando aqui na América Latina. Então, assim, me incomoda muito, eu percebo que você também, pelo seu Twitter, se incomoda muito com essa questão, queria te colocar, abrir o espaço para você tratar dela. Olha, eu acho que também está subordinado a essa questão ideológica que eu coloquei, né? Eles são claramente pró-Israel, né? Como o governo dos Estados Unidos é claramente pró-Israel, como os governos, de modo geral, dos países da OTAN, da União Europeia, são pró-Israel, a nossa mídia corporativa, liberal, ocidental, é claramente pró-Israel. O que me espanta mais, Renato, é que nem tentam disfarçar. Entendeu? Assim, porque alguns desses veículos, inclusive em outros países, eles tentam manter uma certa aparência de isenção, de dar os dois lados, de equilibrar a cobertura, até muito porque a própria audiência exige isso. Aqui no Brasil não há nem essa preocupação. Então, você vê na seleção das matérias, na ênfase que você fala, e eu quero dizer que eu sou contra qualquer ataque a civis, qualquer ato terrorista, eu não concordo com isso, mas você vê o seguinte, as vítimas do 7 de outubro, todo momento estão aparecendo tal. As vítimas do massacre de Gaza raramente aparecem, né? As emissoras falam lá de Israel, onde a informação é censurada, a informação, antes de ser difundida, é censurada em Israel. Israel tem um militar que é o censor oficial. Elas não contam isso. Elas não contam que aquela informação que elas estão mandando foi censurada, e que está sujeita a restrições, e não falam do outro lado. Então, assim, não escondem. Eu acho que há muita hipocrisia no caso. E esse discurso do antissemitismo, eu não vou dizer para você que o antissemitismo não existe. Ele existe. Mas esse discurso de qualquer crítica virar... Eu já fui acusado no Twitter várias vezes de ser antissemita, né? Por quê? Porque eu falo em genocídio, quando publicaram um artigo, publicaram a opinião do Celso Laffer, eu falei, olha, é uma opinião que tem que ser ponderada, porque é a opinião de alguém que é interessado no caso, né? O Celso Laffer é de uma família judia. Isso tem que ser ponderado. Eu falei, se fosse um palestino, também tinha que ser ponderado a opinião deles, mas vira verdade. O Genuíno, na minha opinião, ele cometeu um deslize, que todos nós podemos cometer. Quando ele falou em boicotar os judeus, ele abriu a porta para o acusarem. Na verdade, o que ele defendeu, eu defendo também, é o boicote às empresas, pode ser de judeu, pode ser de árabe, pode ser de cristão, as empresas que estão apoiando o genocídio de Gaza. O que ele defendeu foi isso, né? Agora, ele usou a expressão judeu. Se você usa essa expressão, imediatamente vêm os ataques organizados, porque eles são organizados, tem a CONIB, tem a Associação Israel-Brasil, tem essa coisa toda que já vem em cima. Agora, eu acho, para sintetizar, assim, a cobertura da imprensa brasileira, dessa imprensa corporativa, ao Israel, é vergonhosa. É vergonhosa. Inclusive, quando você vê em outros países que apoiam Israel, né, outros países que tendem, cujos governos tendem a apoiar Israel, é completamente diferente. Então, você tem que obter as informações, muitas vezes, vendo a imprensa de fora, porque aqui você não sabe. É uma coisa... E essa coisa, por exemplo, a BBC, eu não estou entrando no mérito se é terrorista ou não é terrorista. A BBC se recusa a taxar qualquer organização de terrorista, a não ser... Né, porque é uma qualificação desnecessária. E você vê que a nossa imprensa faz a questão, né? Faz a questão de, a todo momento, repetir terrorismo. Como se as ações de Israel, massacrando os civis em Gaza, não fosse terrorismo de Estado.
como se Israel não praticasse o terrorismo de Estado todos esses anos. Então, eu acho que é realmente uma vergonha essa cobertura. Muito bem, queria agradecer aqui ao meu amigo jornalista Hélio Doyle, quero contar com ele mais vezes aqui, né, Henrique? E dar um grande abraço. Sei que ele também tem compromissos aí para tocar, e a gente fica aqui para finalizar o programa com o Fala Rovaiana. Valeu, Hélio! Obrigada, Hélio. Todo mundo. Valeu.